Aqui eu estou enxergando a realidade presa ao meu ego, às minhas conceitualizações. Daí eu coloco a lente do Buda Amida e começo a enxergar essa terra como a terra pura. Não é necessário fugir deste mundo impuro, é necessário olhá-lo com ternura. Quando abrimos os olhos da mente e do coração, percebemos que a terra pura não é um lugar, mas um modo de ver. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Budismo e Reflexões. Eu sou Sandro Vasconcelos, ex-monge budista, formado em filosofia e em física. E hoje nós estamos aqui, mais uma vez, para conversar sobre o budismo, especificamente falando da escola da Terra Pura, qual que é a ideia central, né, o ensinamento central da escola da Terra Pura, que aqui no Brasil é representada pela Jodo Shinshu e Jodo Shu. E para que, né, recitar o Nembutsu, né, o Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, não sei se vocês conhecem essa recitação, que significa homenagem ao Buda Amida, tá? É uma veneração ao Buda Amida. A gente vai entender certinho o que é o Buda Amida, o que é essa terra pura, por que recitar o Nembutsu, tá? Na tradição Tiantai, a qual eu sigo, também tem essa prática do Nembutsu. Ela é um pouco diferente da... Não diferente, tá? Na forma é igual, é lido o Sutra curto de Amida durante as cerimônias e é recitado o Nembutsu, tá? Acho que 108 vezes, utilizando-se do terço budista, né? o Juzo. Só que dentro da tradição Tendai tem algumas diferenças no entendimento do que é a terra pura e no entendimento do quais são os benefícios de se praticar o Nembutsu, tá? Na Jodo Shinshu existe uma ideia de que quando você recita o Nembutsu, você pode viver a terra pura neste momento, aqui na Terra, e você também garante uma espécie de salvação, meio parecida com a salvação cristã, tá? Numa terra pura celestial, pós-morte. Na Jodo Shu, pelo que eu sei, a terra pura é mais voltada somente a uma espécie de paraíso, né? Uma espécie de mundo celestial, parecido com no cristianismo, tá? Mas na Jodo Shinshu é interessante que se admite que quando você aceita a compaixão do Buda Amida e recita o Nembutsu com todo o seu coração, você já começa a viver na terra pura aqui, tá? E a gente vai entender o que é certinho essa coisa de começar de transformar o nosso planeta, a nossa terra, numa terra pura. Dentro do budismo Tiantai, a ideia é desmistificada completamente e a terra pura é um estado mental, né? Então a gente começa a viver ela aqui e ela é para ser vivida única e exclusivamente aqui, tá? Então o que é a terra pura? Então a terra pura é muito mais do que um paraíso pós-morte, tá? Então quando você enxerga a terra pura, é como se você estivesse utilizando uma lente, tá? Uma lente da verdade. E você começa a enxergar esse mundo de sofrimento, o mundo do samsara, em um mundo puro, em um mundo fantástico, valioso e que é interessante e vale a pena se viver, tá? E essas lentes que transformam o nosso redor, a Terra, são as lentes da sabedoria e da compaixão do Buda Amida, ou Buda Amitabha em chinês, ou Amitayus em sânscrito, tá? É a mesma divindade, entre aspas, que não é divindade, né? Porque nós sabemos que no budismo não há deuses, tá? Mas só uma forma de dizer, tá?
Então o olhar da Terra Pura é um olhar que transforma o mundo do Sansara num campo de prática, num caminhar budista. O que é então o nascimento na Terra Pura? Então quando você consegue acreditar, né, entre aspas, perceber a compaixão e vivenciar a compaixão do Buda Amida, você começa, o seu coração fica voltado ao Dharma, tá? Então isso é o Shinjin, que é chamado, né? Que é uma espécie de coração, quando a sua mente e o seu coração estão voltados ao Dharma. Então, quando você tem essa confiança, né, no voto do Buda Amida, você garante o seu nascimento na Terra Pura, tá? E aí ele ocorre automaticamente a partir do momento em que você percebe a compaixão de Buda. Tá? E essa experiência é uma experiência que começa aqui no presente, tá? Nessa Terra mesmo, como eu disse. Então, o que é a Terra Pura? A Terra Pura é quando você percebe, quando você tem olhos de compaixão, de ternura com a nossa experiência de vida. Quando você está mergulhado nos reinos do Sansara, principalmente nos reinos inferiores, os 3 primeiros, o reino dos infernos, o reino dos fantasmas famintos e o reino dos animais, você só enxerga os pesares dessa vida e não consegue enxergar o que tem de bom aqui, não consegue valorizar o que tem de bom nessa vida. Então você está enxergando a Terra, a sua vida, a sua experiência não com as lentes de um iluminado, mas com a lente de uma pessoa que está perdida no seu ego, nas suas paixões e nas suas falsas conceitualizações, tá? Então a Terra Pura é, na verdade, simplesmente um clique, né? Quando você muda o seu modo de ver a sua experiência cotidiana. Ao invés de você enxergar ela de forma deturpada pelo ego, você começa a enxergar e reconhecer, né, a preciosidade da vida dos demais, da sua própria vida, da sua própria existência. E você começa a transformar a realidade ao invés de rejeitá-la. E também com os olhos de Amida, da compaixão, você enxerga as experiências que antes você apenas lamentava, né, experiências aparentemente ruins, você começa a transformar essa experiência num aprendizado, tá? Não começa, digamos, a mais chorar pelo leite derramado, mas focar no futuro e no presente e no que você pretende ser, né? E evitar cometer esses erros no futuro. Tá? Os olhos da compaixão e da sabedoria, os olhos de Amida, que transformam essa terra numa terra pura, elas nos fazem perceber a impermanência, não apenas perceber, mas compreender, né, que tudo é impermanente, ou seja, que todas as experiências que nós temos, por mais agradáveis que elas sejam, elas são finitas. E nós compreendemos, quando compreendemos isso, nós não nos apegamos a querer viver aquela experiência para sempre, ou querer prolongar aquela experiência além do que ela pode oferecer, tá? Isso faz com que a gente valorize mais a experiência, sabendo que ela é efêmera, que ela vai acabar, e também não lamente, não fique se lamentando, se remoendo, com uma nostalgia exagerada quando essa experiência
chega ao fim, tá? E os olhos de Amida também nos fazem perceber a interdependência de todos os fenômenos. A interdependência nada mais é do que a noção de que tudo é vazio. Nada é substancial, nada tem uma essência, uma alma. Todas as coisas são consequências de ações e reações, causas, condições e efeitos. Eu, Sandro, por exemplo, não sou um eu separado do todo. Eu faço parte de toda essa natureza e eu sou resultado de uma infinidade de karmas, de condições, de causas e efeitos pregressas que culminaram na minha existência. Não só as experiências da minha vida, mas também as dos antepassados que renascem em mim de certa forma, né, como características hereditárias, um tipo de atavismo. Para quem não conhece atavismo, dá uma olhada nesse conceito, que é quando você herda características dos seus ancestrais. É mais ou menos quando a mãe fala assim, nossa, você é igualzinho a teu pai, sabe? Aquela coisa assim de que você herdou aquela personalidade do seu pai, ou você é igualzinho ao seu avô, sabe? Não só fisicamente, mas a forma de pensar, o caráter, a forma de reagir a certas situações. Então, de certa forma, nós somos o renascimento de todas essas ações pregressas que culminam na nossa existência. E por isso, nós não somos um eu separado, tá? Nós estamos interligados com todas essas experiências. Inclusive, quando a gente tem uma relação com alguém, uma amizade, ou um casamento, um namoro que termina, aquela pessoa, a marca dela fica em você, então é como se ela também tivesse renascendo em você de certa forma. Então isso é interdependência, que a gente começa a enxergar com os olhos de Amida, quando a gente enxerga a nossa terra como uma terra pura. Então a gente começa a enxergar a realidade com essa visão búdica, no caso, né? Com as lentes de Amida, tá? Quando a gente enxerga a realidade com as lentes do Buda Amitabha. Amida em japonês, Amitabha em chinês e Amitaios em sânscrito, tá? Assim como a gente pode enxergar também a realidade como um inferno, tá? Então, se nós estivermos completamente afastados do Dharma, dos ensinamentos de Buda, nós vamos enxergar essa realidade como se ela fosse um inferno. Se nós estivermos vivendo momentos de depressão, de raiva, de aversão, toda essa realidade a gente troca daí a lente de Amida por uma lente que a gente vai enxergar só o que é ruim, só o que é lamentação e só o que é sofrimento. Tá? Então a gente tem que trocar essas lentes pela lente da compaixão e da sabedoria, pelo voto do Buda Amida. E como existe uma prática para poder colocar essas lentes da verdade com V maiúsculo, do Dharma com D maiúsculo, sim, essa forma de transformar como nós enxergamos a realidade do nosso mundo para que o mundo se transforme em terra pura, existe uma prática chamada Nembutsu, que é uma recitação em homenagem ao Buda Amida. Então a gente recita Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, né, reverentemente, né, com todo o seu coração voltado à compaixão do Buda Amida, gratos pela compaixão do Buda Amida, nós recitamos o Nembutsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Você pode usar o terço budista e recitar uma série de contas, como se faz no catolicismo, por exemplo, com Ave Maria, Pai Nosso, tá? E fazer isso de uma prática diária. E sempre pensando nessa ideia, né, de enxergar a realidade com as lentes
do Buda Amida, com as lentes da compaixão e da sabedoria. Tá, isso não é um método mágico, um gesto mágico, mas é uma entrega sincera ao voto do Buda Amida, a ideia, né, de se enxergar o mundo com os olhos do Buda Amida. O Buda Amida também é conhecido como um outro poder, que mais uma vez, né, não é um poder mágico, tá? Porque senão seria uma visão substancialista. O Buda Amida, ele não existe de fato como um ser, ele é um estado mental, mais uma vez, né, reforçando. É uma lente, é quando você... Aqui eu estou enxergando a realidade de forma presa ao meu ego, tá? As minhas conceitualizações, daí eu coloco a lente do Buda Amida e começo a enxergar essa terra como a terra pura. As estradas são de ouro, os seres vivem em felicidade, os momentos são valorizados, a família é valorizada, os amigos são valorizados. Nós não mais nos apegamos a conceitos efêmeros, a paixões e desejos, mas começamos a enxergar a interdependência e a impermanência das coisas, aceitando as regras da vida e sendo grato por elas, por estar participando, né, desta existência. Então, quando você recita o Nembutsu, é como se estivesse desmoronando o seu ego. Tá? Então é um voto de humildade recitar o Nembutsu. É a ideia de destruir todos os seus conceitos, seus preconceitos, as suas ideias de felicidade, os seus vícios, a sua ideia de satisfação constante dos desejos e prazeres. Você vai destruir tudo isso e vai começar a construir uma caminhada a partir daquilo. Então o voto do Nembutsu é um voto de humildade, né, acima de tudo. Quando você recita o Namo Amida Butsu, é como se você tivesse construindo um novo eu, tá? Um eu que, digamos assim, busca a iluminação e não mais a sua satisfação própria. Você se desfaz de toda arrogância e se entrega em humildade. Então, na tradição Tiantai, como eu já falei, o Nembutsu ele é também considerado uma prática legítima, mas diferentemente das escolas Jodo Shu e Jodo Shinshu, que dizem que quando você não precisa se dedicar necessariamente a estudos, meditação ou votos éticos. Você simplesmente começa a recitar o Nembutsu e se isso acontecer, vai acontecer espontaneamente a partir da humildade do voto. Já na tradição Tiantai, o Nembutsu ele é uma prática, mais uma das práticas, né, para se caminhar rumo à iluminação, mas que também é integrada ao estudo, meditação, a tomada de votos éticos. Tá? Então a prática ela surge como uma expressão natural do despertar. Então ela não é... Você não pratica o Nembutsu para se iluminar, mas assim, porque você já sabe que a natureza de Buda está dentro de você e você é grato por isso. Então não é uma barganha se recitar o Nembutsu, mas é um ato de agradecimento. Essa ideia de que só o Nembutsu basta, apesar de parecer isso, não seria absolutamente isso, porque uma vez que você tenha a confiança verdadeira no voto de Amida, do Buda Amida, você limpa o terreno do ego. Então a partir dali você vai se interessar pelo Dharma de alguma forma, mas você não vai usar isso como uma barganha e nem vai construir o seu entendimento do Dharma sobre falsas conceitualizações do ego, mas sobre um terreno novo e firme, tá? Então elas não é uma prática meritória, é só uma resposta que a gente tem de gratidão à compaixão oferecida pelo voto do Buda Amida. E por saber que existe, né, uma forma da gente encontrar um sentido para a nossa vida
e valorizar os momentos e se lamentar menos e se construir mais, tá? Então, o voto de Amida tem essa expressão. Então, a ideia é a gente olhar para a realidade com um olhar compassivo, tá? E esse olhar compassivo transforma o mundo, tá? E a experiência de se recitar o Buda Amida e se renascer, né, nascer na terra pura, enxergar a realidade com as lentes da compaixão e da sabedoria, é algo que acontece aqui e agora, mesmo com todas as imperfeições que nós temos, com o ego que nós temos. O voto, ele vai fazer com que você se manifeste em humildade, e assim, a partir disso, uma prática verdadeira, um caminhar verdadeiro budista se inicie. Portanto, dizer que só o Nembutsu é necessário não significa abandonar os ensinamentos, mas reconhecer que mesmo a prática mais elevada pode ser contaminada pelo orgulho. Quando a mente se curva em confiança, né, confiança no voto de Amida, os frutos do Dharma florescem por si.